Todo mundo ficou chocado no último domingo com um caso que veio à tona da menina de 10 anos que foi estuprada e que engravidou do próprio tio. O caso todo é uma tragédia, eu tenho certeza que na noite de domingo todo mundo que viu o caso foi dormir muito mal, com um sentimento muito ruim. Eu queria mostrar para vocês outro caso também de um crime bárbaro que aconteceu em julho deste ano. Saiu uma matéria com a seguinte manchete: Rondônia, homem mata e arranca dedos de idosa para usar biometria no banco. E aqui na matéria está escrito o seguinte, aqui no meio: após assassinar a dentista, o feirante amputou com uma faca 4 dedos dela e os levou no bolso da calça até uma agência bancária para usar a biometria da vítima em saques. Aí eu faço a seguinte pergunta a você: alguém que cometeu um crime tão bárbaro como esses, alguém que causou tanto sofrimento a outras pessoas, merece continuar vivendo? Eu vou refutar aqui 4 argumentos contra a pena de morte que as pessoas costumam utilizar. O primeiro argumento utilizado pelas pessoas que são contra a pena de morte é que matar é matar, não importa quem. Então essas pessoas dizem que você matar um estuprador, um pedófilo, um assassino, alguém que cometeu um crime bárbaro, é equivalente a uma pessoa inocente ser assassinada. Esse argumento não faz sentido nenhum, é óbvio que são coisas completamente diferentes. Uma coisa é nós, como sociedade, decidirmos que algumas ações são tão intoleráveis que certas pessoas não merecem continuar vivendo, do que uma pessoa inocente que não fez absolutamente nada perder a sua vida nas mãos de um criminoso. O segundo argumento é de que manter o criminoso vivo valoriza a vida humana. Mas na verdade é exatamente o contrário. Quando a gente mantém criminosos que fizeram coisas bárbaras, coisas repugnantes, coisas doentes, vivos, a gente está desvalorizando a vida humana. E isso é muito fácil de provar. Imagine se a pena por homicídio fosse a mesma coisa do que um excesso de velocidade, ou de você atravessar o sinal vermelho. Você não acha que isso desvalorizaria a vida humana? É óbvio que sim. A sociedade ensina quão graves são algumas ações pelas penas que a gente atribui a elas. E alguns crimes são tão bárbaros, são tão intoleráveis, são tão abomináveis que a única pena condizente com aquilo que a gente quer ensinar como sociedade é a pena de morte. O terceiro argumento utilizado é que a pena de morte não trará a vítima de volta. Isso é verdade, a pena de morte não tem o poder de trazer ninguém que sofreu um crime bárbaro de volta ou restaurar os crimes que foram cometidos. Mas você consegue imaginar como a dor de uma família que passou por algo tão traumático pode ser amplificada, pode ser potencializada ao saber que o criminoso que fez algo tão ruim para essa família, que causou tanto sofrimento, continua vivo, continua aqui circulando entre nós, mesmo que esteja preso. E mais, num país como o Brasil, tem grandes chances que esse criminoso possa ser solto e andar livremente pelas ruas. Isso pode agravar muito o sofrimento de uma família que passou por algo assim. E por último, pessoas inocentes podem ser executadas. Nós podemos cometer erros durante esse processo e não podemos correr esse risco. Bom, nos dias de hoje, com testes de DNA, com ferramentas extremamente avançadas de pesquisa, de investigação, é praticamente impossível que isso acontecesse. E as pessoas que usam esse argumento não estão sendo honestas, porque elas são contra a pena de morte, mesmo em casos que a gente tem 100% de certeza de quem cometeu o crime. Esses foram os 4 argumentos refutados que são usados contra a pena de morte. Vamos refletir um pouco nesse assunto. É bom que cada um pense profundamente sobre isso, sobre o que foi discutido aqui. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, siga o Brasil 200 no Instagram, no Facebook e se inscreva em nosso canal no YouTube.